esse ataque americano ao Irã, com mais de 125 aviões e 75 armas, incluindo 14 bombas destruidoras de bunkers, de bunkers, ele foi, está sendo considerada a maior intervenção militar americana em décadas. Tudo isso a pretexto de que é preciso impedir o Irã de ter a sua bomba atômica. Esse pretexto que eu estou dizendo justifica um ataque dessa magnitude ou é apenas um pretexto, Vitor? Ricardo, eu acho que vale a pena a gente voltar na história e lembrar do que aconteceu, por exemplo, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, alegando que existiam armas de destruição em massa, armas químicas, e depois isso se verificou que não era verdadeiro. Então a história se repete. A gente está vendo uma justificativa de proteção da ordem mundial, de garantia da paz internacional, como uma justificativa para atingir esses objetivos políticos que são dos Estados Unidos e de Israel, que é o seu principal aliado ali na região. Então, existem uma série de meios regulamentados pelo direito internacional, inclusive através da Agência Atômica Internacional, de garantir que o Irã não esteja manipulando urânio para atingir objetivos militares, e sim para fins civis. Né? Mas me parece que isso não entrou no cálculo norte-americano e nem no cálculo israelense. Pelo contrário, a gente sabe que isso é uma grande empreitada com uma finalidade de domínio da região e não com a finalidade de prevenção da paz na região. Agora, Vitor, por que que né, pode parecer uma pergunta boba, mas é o que todo mundo se pergunta, principalmente os leigos. Por que que Israel pode ter bomba atômica e, embora não admita oficialmente que tem, mas se calcula que ela tenha pelo menos 90 bombas atômicas acumuladas ou mais, e o Irã não pode ter? Pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, houve um grande esforço de todas as nações, sobretudo das nações vencedoras da Segunda Guerra, em regular esse ambiente internacional para a gente prevenir que o mundo passasse de novo por essas atrocidades que a gente assistiu durante as duas grandes guerras. Um desses esforços, e ele foi razoavelmente bem sucedido, é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Então, basicamente, se reconheceu que naquela época existiam potências nucleares que eram China, Estados Unidos, União Soviética, posteriormente Rússia, se não me engano, França e Reino Unido. Posso confirmar, mas enfim, É isso. é, é isso. E se fez um tratado que é o seguinte: a gente reconhece que existem essas potências atualmente, elas se comprometem a fazer um desarmamento gradual e todas as outras nações se comprometem a não proliferar, a não investir em armamentos nucleares. 5 países não aderiram a esse tratado até os dias de hoje. Né? Israel é um deles, e Israel adota essa posição de ambiguidade, no sentido de não dizer que tem armas nucleares, mas também não negar. Né? E muitos analistas, inclusive, já têm como certo que Israel possui esses armamentos. Né? Outros países são o Sudão do Sul, que é um país super recente, não teve tempo de aderir ainda, Coreia do Norte, que entrou e saiu, e outros dois que depois eu me recordo aqui, mas enfim, o Irã ele aderiu ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. Isso impõe alguns compromissos, como por exemplo ele ser regularmente fiscalizado. Isso vinha ocorrendo, então, tanto é que hoje a gente recebe, toda hora que tem bombardeio, a gente recebe informes da Agência Atômica Internacional dizendo: olha, não teve nenhum vazamento por enquanto, as instalações não teve nenhum acidente que possa causar um desastre ambiental e humanitário em função de acidentes nucleares aqui. Ou seja, esse órgão ele está lá presente, né? Mas também, em função de, em 2020, a administração Trump ter se retirado de um tratado que tinha com o Irã para conter esses esforços nucleares, o Irã também passou a avançar nessa produção e, inclusive, a se desobrigar de algumas dessas fiscalizações, como uma forma de pressionar os Estados Unidos a voltar a ter
esse compromisso, né? Então, assim, a gente pode avaliar que o Irã, ele, em parte, cumpre com essas obrigações do Tratado de Não Proliferação Nuclear, mas ele tem deixado de cumprir com algumas, inclusive como uma forma de pressionar os Estados Unidos a voltarem para essa mesa de negociação e, com isso, eles organizarem termos em que, já que o Irã se compromete a não ter armas nucleares, as sanções econômicas, de novo aqui, elas são reduzidas e permitem, assim, portanto, uma maior prosperidade econômica do Irã. Faz sentido pensar que se o Irã chegasse a produzir, a ter um poder nuclear, haveria maior equilíbrio no Oriente Médio e a possibilidade de uma guerra de maiores proporções se tornaria menor ou não? Olha, esse é um raciocínio que ele faz sentido em determinadas lógicas, porque a gente pode ver, por exemplo, Rússia e Estados Unidos, né, que são dois países que Uhum. de forma alguma entram em contato direto nos conflitos, porque eles sabem que isso pode significar uma escalada nuclear que vai resultar na explosão do planeta, né? Então, hoje a gente vê que as armas nucleares, os arsenais, eles funcionam de certa forma também como essa arma de dissuasão de que um país o agrida, né? Então, assim, eu entendo que esse raciocínio poderia fazer sentido. Agora, eu também, enquanto vizinho ou rival iraniano, não ia gostar nada de saber que meu rival está tendo essas armas, né? Inclusive Israel, que tem esse plano de expansão territorial, de minar seus adversários na região. Então, assim, não que isso justifique, do ponto de vista das leis internacionais, mas isso nos leva a entender por que Israel entrou nessa empreitada. Dentre vários outros motivos que a gente pode aprofundar aqui, inclusive do próprio premier israelense, Benjamin Netanyahu, querer se perpetuar no poder, ter